O tabernáculo, capítulo 26. Farás o tabernáculo de 10 cortinas de linho torcido, jacinto, púrpura e carmesim, e o farás com querubins de obra primorosa. O comprimento de cada cortina será de cerca de 20 metros e a largura de quase 3 metros. Todas as cortinas terão a mesma medida. 5 cortinas estarão unidas umas às outras, e as outras 5 também estarão unidas uma das outras. E farás lançadas de jacinto na orla da última cortina do primeiro agrupamento. O mesmo farás na orla da cortina do segundo agrupamento. 50 laçadas farás na primeira cortina e 50 laçadas farás na orla da cortina que está no segundo agrupamento. As lançadas serão contrapostas entre si. Farás também 50 conchetes de ouro, com os quais atarás as cortinas uma com a outra, e se formará um tabernáculo. Farás cortinas de pelo de cabra para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. O comprimento de cada cortina será de 21 metros e a largura de quase 3 metros. As 11 cortinas terão a mesma medida. Unirás partes 5 cortinas e as outras 6 cortinas do mesmo modo, e dobrarás a sexta cortina diante do tabernáculo. E farás 50 laçadas na orla da cortina à borda do agrupamento e 50 laçadas na orla da cortina do segundo agrupamento. Farás também 50 conchetes de bronze, os quais meterás pelas lançadas e atrarás os agrupamentos para que venham a ser um todo. A parte que sobrar das cortinas da tenda, a metade da cortina que sombrar, penderá às costas do tabernáculo, cerca de meio metro de um lado e meio metro do outro lado, que sobrar no comprimento das cortinas da tenda, penderão sobre os lados do tabernáculo de um e de outro para cobri-lo. Farás também para a tenda uma coberta de peles de carneiros tingidas de vermelho e uma coberta de peles de texugos em cima. A armação. E farás para o tabernáculo tábuas de madeira de acácia que serão colocadas verticalmente. O comprimento de cada tábua será de 7 metros e a largura pouco mais de 1 metro. Cada tábua será 2 encaixes unidos um com o outro, assim farás todas as tábuas do tabernáculo. Farás, pois, as tábuas do tabernáculo 20 tábuas para o lado do meio-dia ao sul, e farás 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua para seus 2 encaixes. Do outro lado do tabernáculo, para o lado norte, haverá 20 tábuas, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua, para o lado posterior do tabernáculo. Ocidente farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, nos 2 ângulos posteriores, as quais se unirão por baixo e em cima, também se juntarão numa dobradiça. Assim será com as outras 2, e elas serão para os 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Farás também 5 barras de madeira de acácia para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do lado posterior do tabernáculo ao ocidente. A barra do meio passará no meio das tábuas de uma extremidade à outra. Cobrirás de ouro as tábuas e farás seus anéis de ouro para meter por ele as barras, e cobrirás também ouro as barras.
Levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. O véu e as colunas. Farás também um véu de jacinto, púrpura, carmesim e de linho retorcido. Será feito de obra primorosa com querubins. E o porás sobre 4 colunas de madeira de acácia coberta de ouros, seus conchetes de ouro sobre bases de prata. Porás o véu debaixo dos conchetes e colocarás ali dentro do véu a arca do testemunho, e aquele véu vos fará separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Porás o propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. A mesa porás fora do véu e o castiçal defronte da mesa ao lado do tabernáculo, para o sul, e porás a mesa para o lado norte. Farás para a porta do tabernáculo uma cortina de jacinto, púrpura, carmesim e linho retorcido, obra de bordador. E farás para a cortina 5 colunas de madeira de acácia e as cobrirás de ouro com seus conchetes de ouro e fundirás 5 bases de bronze para elas. O altar dos holocaustos, capítulo 27. Farás também um altar de madeira de acácia de 3,5 metros de comprimento e 3,5 metros de largura. O altar será quadrado e a sua altura será pouco mais de 2 metros. Em seus 4 cantos farás chifres. Os chifres formarão uma só peça com o altar e o cobrirás de bronze. Farás também suas caldeiras para recolher a cinza e suas pás, suas vasilhas, seus garfos e seus braseiros. Todos seus utensílios farás de bronze. Far-lhe-ás uma grelha de bronze em forma de rede, e sobre a rede farás 4 anéis de bronze e em seus cantos. E o porás dentro do cerco do altar para baixo, e a rede chegará até o meio do altar. Farás também varas para o altar, varas de madeira, de acácia, e as cobrirás de bronze. As varas se meterão nos anéis, as varas estarão em ambos os lados do altar quando for levado. Oco e de tábuas o farás, da maneira que te foi mostrado no monte, assim o farás. O átrio do tabernáculo. Também farás o átrio do tabernáculo ao lado meridional para o sul. Terá o átrio cortinas de linho retorcido de cerca de 70 metros de comprimento para um lado. Suas 20 colunas e suas 20 bases serão de bronze. Os conchetes das colunas e suas molduras serão de prata. Da mesma maneira, para o lado norte, haverá o comprido cortinas de cerca de 70 metros de comprimento e suas 20 colunas com suas 20 bases de bronze. Os conchetes de suas colunas e suas molduras serão de prata. A largura do átrio do lado ocidental terá cortinas de cerca de 70 metros. Suas colunas serão 10 com suas 10 bases. E na largura do átrio ao lado oriental ao leste haverá 70 metros. As cortinas para o lado da entrada serão de cerca de 10 metros. Suas colunas serão 3 com as suas 3 bases. Para o outro lado, as cortinas serão de cerca de 10 metros. Suas colunas serão 3 com suas 3 bases. E para a porta do átrio haverá uma cortina de cerca de 14 metros em jacinto, púrpura e carmesim e linho torcido, de obra de bordador. Suas colunas serão 4 com as suas 4 bases. Todas as colunas ao redor do átrio estarão cingidas de prata, seus conchetes de prata e suas bases de bronze. O comprimento do átrio será de 70 metros e a largura de cada lado de 70 metros e a altura de 3,5 metros suas cortinas.
de linho retorcido, e suas bases de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu serviço e todas as suas estacas e todas as estacas do átrio serão de bronze. O azeite para a lâmpada. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para a lâmpada para fazer arder continuamente a chama, no tabernáculo de reunião, fora do véu, que está diante do testemunho. Arão e seus filhos a conservarão em ordem para que arda diante do Senhor, desde a tarde até a manhã, como estatuto perpétuo dos filhos de Israel, por suas gerações. As vestes sacerdotais, capítulo 28. Farás chegar a ti Arão, teu irmão, e seus filhos consigo, dentre os filhos de Israel, para que sejam meus sacerdotes. Arão e Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, filhos de Arão. E farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para a honra e formosura. Falarás a todos os sábios de coração, a quem enchi do espírito de sabedoria, para que façam as vestes de Arão, a fim de consagrá-lo para que seja meu sacerdote. As vestes que farão são estas: o peitoral, a estola sacerdotal, o manto, a túnica bordada e mitra e o cinto. Farão, pois, as vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para que sejam meus sacerdotes. Tomarão ouro, jacinto, púrpura, carmesim e linho. A estola sacerdotal. E farão a estola sacerdotal de ouro, jacinto, púrpura, carmesim e linho, retorcido de obra primorosa. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 extremidades, e assim se unirá. E seu cinto de obra primorosa, que sobre ele estará da mesma obra, formando uma só peça de ouro jacinto, púrpura, carmesim e linho retorcido. Tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 de seus nomes numa pedra e os outros 6 nomes noutra pedra, conforme a ordem do nascimento deles, de obra de lapidador, como gravuras de selo. Gravarás as 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, farás ao redor engastes de ouro, e porás as 2 pedras sobre as ombreiras da estola sacerdotal, para que sirvam de pedras de memorial para os filhos de Israel. E Arão levará os nomes deles diante do Senhor sobre os seus 2 ombros para um memorial. Farás, pois, os engastes de ouro e 2 correntes de ouro puro, as quais farás em forma de trança, e fixarás as correntes em forma de trança nos engates. Também farás o peitoral do juízo de obra primorosa, conforme a obra da estola sacerdotal, de ouro, jacinto, púrpura, carmesim e linho retorcido. Será quadrado e duplo de um palmo de comprimento e um palmo de largura. E o encherás de pedraria em 4 fileiras de pedras, uma fileira de sárdio, uma de topázio e outra de carbúnculo. A segunda fileira será de esmeralda, safira e diamante. A terceira fileira será de jacinto, uma de ágata e uma de amestita. A quarta fileira será de berilo, uma de ônix e uma de jaspe. Todas serão montadas em engates de ouro. As pedras serão segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo seus nomes, como gravuras de selo, cada qual com seu nome, serão segundo as 12 tribos. Farás também no peitoral correntes de obra trançada de ouro puro,
e farás no peitoral 2 anéis de ouro e porás nas 2 extremidades do peitoral. Fixarás as 2 correntes de ouro nos anéis nas extremidades do peitoral e porás as 2 extremidades das 2 correntes sobre os 2 engates e as fixarás nas ombreiras da estola sacerdotal, na parte da frente. Farás também 2 anéis de ouro e os porás nas 2 extremidades do peitoral, em sua orla interior oposta à estola sacerdotal. Também fará 2 anéis de ouro e os porás nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo, na frente, na juntura, sobre o cinto da estola sacerdotal. Unirão o peitoral por seus anéis aos anéis da estola sacerdotal com um cordão azul para que esteja sobre o cinto da estola sacerdotal e para que não separe o peitoral da estola sacerdotal. Arão levará assim os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo, sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória do Senhor continuamente. E porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. E Arão levará sempre o juízo dos filhos de Israel sobre seu coração diante do Senhor. Farás o manto da estola sacerdotal todo de jacinto, e no meio dele por cima haverá uma abertura a qual terá uma borda ao redor da obra tecida, como o pescoço de um colete, para que não se rompa. Em toda a orla do manto farás romãs de jacinto, púrpura e carmesim, ao redor e entre elas campainhas de ouro ao redor, uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã, em toda a orla do manto ao redor. Estará sobre Arão quando ministrar, e se ouvirá seu som quando ele entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, para que não morra. O diadema. Farás também uma lâmina de ouro puro e gravarás nela como gravura de selo santidade ao Senhor. Atá-la-ás com um cordão de jacinto e estará sobre a mira na parte da frente. Emitra estará sobre a testa de Arão, e Arão levará as faltas cometidas referentes às coisas santas, que os filhos de Israel consagrem em todas as suas ofertas, e sobre sua terra estará continuamente para que obtenham aceitação diante do Senhor. E bordarás uma túnica de linho e farás uma mitra de linho, farás também um cinto de obra de bordador. Para os filhos de Arão farás túnicas também, lhe farás cintos e tiaras para a honra e formosura. Vestirás com eles Arão, teu irmão e seus filhos, e os ungirás e consagrarás e santificarás para que sejam meus sacerdotes. Faze-lhes também calções de linho, para cobrir sua nudez, serão desde os lombos até as coxas, e estarão sobre Arão a seus filhos, quando entrarem no tabernáculo de reunião, ou quando se achegarem ao altar para servir no santuário, para que não levem pecado e morram. Isso será estatuto perpétuo para ele e para a sua descendência depois dele.